Graça e paz em Cristo Jesus, meus irmãos. Parabéns em nome da primeira igreja, a qual todos nós fazemos parte, não é? A todas as mulheres que integram esta igreja. E a nossa lembrança maravilhosa de também mulheres que passaram por aqui e que deixaram marcas indeléveis aqui na história da igreja. E essas crianças que nós vimos aqui dominicalmente subir a plataforma, mulheres, não é? São um objeto, devem ser objeto também da nossa oração, porque elas darão continuidade à história da igreja. Então, parabéns. Eu confesso que fui ler um pouco mais do nascedouro desse dia, porque eu fazia uma leitura muito de cunho político, né? E na realidade ele nasce dentro de um aspecto político. O ser humano ele é político, mas eu ficava preocupado com a questão da política partidária do dia. E aí fui lendo, li um pouco mais, e antes mesmo daquele episódio na Rússia, não é? Dentro daquele contexto, em outros locais do mundo, na América também já se tinha, porque a questão ela vai além da questão política, ela abrange a questão social e abrange dentro da questão de ser da mulher, da valorização do elemento feminino. Então, não temos como igreja deixar passar um momento como esse. Parabéns, União Masculina, missionária aqui na pessoa do nosso coordenador estadual, o futuro pastor, né? O presidente Paulo Marinho Falcão Júnior, e a todos as mulheres, então, nosso abraço, tá certo? Nosso carinho. Às vezes, confesso que eu, como convivo com duas, às vezes se torna complicado compreendê-las. É difícil, às vezes um passo a mais, mas é porque em nós ainda nós precisamos caminhar um pouquinho mais para poder tentar entender. Mas isso não é sempre, né? Isso é às vezes que ocorre. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, aliás, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 42. Lucas 1, 42. Eu sei que os irmãos do som me darão o som melhor que vocês puderem, não é? Com o melhor retorno, para que eu possa alcançar aqui, descansar, me ouvindo. Isso, pronto, nesse ponto. Não é? Nem para a direita, nem para a esquerda, aí. Se eu me empolgar muito aqui, abaixem para não ficar muito agressivo, né? Lucas 1, 42. Quero registrar aqui a alegria dos visitantes. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui na primeira igreja, nessa manhã. Estão convidados à noite, estaram conosco, aqueles que nos acompanham pela internet também, e que irão ver a gravação desse culto aqui. Obrigado, pastor Jorge. Você é de casa, vocês dois, viu? Pastor Jorge e Débora, são de casa, mas é uma alegria tê-los aqui também nessa manhã. Não é? Essa igreja tem uma gratidão profunda a Dr. Jorge Barbosa naquele episódio do falecimento de Tânia. Entendeu? Você foi fundamental ali. Importante, porque a missão era dos pastores. Eu e o pastor Elias para dar informação. E nós pastores começamos e eu disse, vamos ver como vai ser essa história, porque uma coisa é ser pastor, outra coisa é dar uma informação que a esposa faleceu. Não é? Então, Dr. Jorge foi instrumento de Deus. Não é? E fez de uma forma profissional, com muito amor, e atendeu o nosso pedido. Não é? Nós somos gratos pela sua vida. Você foi fundamental naquele momento e tem sido, não é? Em outros momentos que nós precisamos dele. Não é? Então, louvamos a Deus. Jorge, muito obrigado mesmo. Eu faço questão de registrar isso aqui. Viu? Lucas 1, 42, irmãos. O texto diz assim: E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres,
e é bendito o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esse é o texto que nós temos aqui como chamado texto áureo para uma mensagem nesse dia. E os irmãos que já foram católicos sabem de qual é salteado isso aqui. Todo crente deveria saber, não é? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso ventre, Jesus, o fruto do vosso ventre. Às vezes, no andar da carruagem, nós notamos, irmãos, que essa expressão, ela pode soar como talvez algum resquício da religiosidade do catolicismo romano, mas jamais, isso é Bíblia. E quem disse isso foi justamente a prima de Maria, Isabel. Na visita que Maria faz a Isabel, tendo algo até sobrenatural ocorrido, porque as crianças, diz a Bíblia, que elas se saúdam dentro do ventre, não é? É como que João Batista lá no ventre de Isabel dissesse: eu vou ser o seu precursor, a voz do que clama está aqui, o seu primo, João Batista. E quem sabe Jesus de lá, estou alegorizando bem, viu, irmãos? Para os irmãos entenderem aquele encontro das duas. E ambas se abraçam dentro daquele contexto, e aí Isabel dá essa saudação maravilhosa a Maria. É uma mulher bem-aventurada, irmãos. Maria, mãe de Jesus, não mãe de Deus, porque não é o foco aqui dessa manhã, mas Deus não tem mãe. Isso é claro que há até uma expressão que usamos muito na teologia, chamada Theotokos, porque Jesus tinha duas naturezas. Uma natureza humana, e ele era filho de Maria, e recebeu o DNA de Maria. Então era mãe de Jesus, e Jesus é Deus, agora o Jesus na natureza humana, e Jesus tem uma natureza divina. Então por isso, não ter mãe, porque Deus não tem mãe. Uma criança dessa, um dia desse, me perguntou, descendo aqui as escadas, a mãe me chamou e disse: pastor, esse menino quer lhe fazer uma pergunta, meu filho. E aí ele perguntou quem era o pai de Deus, não é? E eu tive de que tentar me explicar, porque essa é uma pergunta difícil para... Mas ele entendeu, não é? Porque dizermos que Maria era mãe de Deus, embora respeitamos os católicos, você católico está ouvindo, por favor, não quero afrontar a sua fé, mas é porque nós discordamos disso. E nós não temos como ver dessa forma. É dizer que José foi padrasto de Deus. É dizer que Isabel, não é? Tinha um parentesco. Então não é dessa forma que vemos. Mas não é um foco dessa manhã. Maria era mãe de Jesus e era uma mulher bem-aventurada, irmãos. Maria é uma das personagens mais importantes da história, não apenas da história do cristianismo, mas da história, porque Jesus foi o divisor da história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Não apenas historicamente, mas de fato ele fez um marco, um registro maravilhoso e fenomenal na história da humanidade e na história de nossas vidas. Na história da vida de cada um aqui que professa que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. É uma personagem, irmãos, das mais importantes da história. Alguns a colocam numa posição que Deus nunca colocou. Maria nunca teve a pretensão, isso nós notamos, embora a pouca fala dela, quando a fala dela ela canta, ela fala, expressa, ela louva mais do que
expressa o seu pensamento. Ela apenas faz uma pergunta quando é dito a ela que ela será a mãe do Salvador e ela terá um filho sem ter coabitado com um homem. Ela apenas faz uma, mas como será isso? Mas depois não temos nem pergunta alguma mais dela. Mas, meus irmãos, colocar Maria como medianeira, como corredentora com Cristo, não é a posição que Maria jamais pretendeu. Jamais. Mas por outro lado também outros deixam de dar honra que Deus deu a Maria. Deus deu. Inclusive eu, em outro momento, falando aqui, nós temos, às vezes damos nomes às classes de escola bíblica, nomes de personagens bíblicos, né? E aí tem a classe Paulo, tem a classe Esther, não é? E aí vai. Mas eu não lembro em ver, não é aqui não, porque aqui eu já sei que não tem. Mas não lembro de ter visto em outra igreja uma classe Maria. Você já viu? Se viu, me informe. Classe Maria, não temos. Eu mesmo não vi. Talvez pelo receio dessa questão da religiosidade, da religião. Mas, irmãos, era uma mulher fenomenal, bem-aventurada, ditosa. Inclusive a palavra bem-aventurado, na língua que é o nascedouro dela, é mais do que feliz, agraciada mesmo. Esse texto, irmãos, essa citação, foi de Isabel, prima de Maria. Era uma mulher bendita, uma mulher bem-aventurada, uma mulher abençoada. Abençoada e abençoadora. Porque fez com que, dentre todos os ventres, daquele momento, naquela região, ela fosse escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. Abençoada e abençoadora. Não oferendo graça, mas trazendo aquele que era a expressão maior da graça de Deus, Cristo Jesus, seu Filho. Então, irmãos, o meu objetivo nessa manhã é destacar alguns aspectos práticos. Por que essa mulher pode ser chamada e deve ser chamada de uma mulher bem-aventurada? Maria. Maria. Essa mulher, irmãos, ela é bem-aventurada porque ela é agraciada por Deus. Em Lucas 1:30, Lucas capítulo 1, versículo 30, diz que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Agraciada por Deus. Maria é uma mulher bem-aventurada porque ela foi agraciada por Deus. E esse agraciamento, esse conferir de graça, não foi a escolha por ela ser mãe do Salvador baseada nas virtudes dela. Embora ela tinha virtudes. Mas o fato dela ser agraciada e ser escolhida não foi por causa das virtudes, mas foi um ato de graça de Deus. Ato de graça de Deus. Essa escolha teve sua origem na graça de Deus, vendo naquela menina, moça. Porque há quem diga que Maria aqui, é claro que nós não vamos aqui especular, mas ela era bem jovem. E às vezes as meninas judias, elas chegavam a contrair matrimônio com 12, 13, 14 anos. Como nós tivemos aqui no interior do estado há uns anos, e não muitos anos atrás. A gente que nasceu servindo ao Senhor primeiro no sertão, não é? Designado por essa igreja. Quando nós fomos ao primeiro ministério em Poço Verde, as irmãs lá de mais idade, que já partiram para o Senhor, mas que quando eu cheguei lá, eram elas que estavam na igreja, disseram: eu casei com 12 anos. E aquilo, como? 12 anos, 13 anos.
Hoje a realidade é diferente. Mas Maria, ela é uma mulher bem-aventurada porque ela foi agraciada. Deus colocou a graça naquela moça para que ela fosse fundamental. Não apenas no nascimento de Jesus, mas na criação de Jesus. Porque eu gostaria de dizer aqui em alto e bom som às mulheres que me escutam, as que são mães já sabem de cor e salteado disso, e as que pretendem ser mãe, porque eu penso que a maioria, aliás, das mulheres, tem desejo de ser mãe. É até um ato de escolha seu, pode ser, sim. Mas há um desejo na mulher de poder procriar, na maioria. De que, por mais que o homem ajude, mas na mentalidade muitas vezes de homem, é aquele provedor, é o sustentador, e que deve criar junto. Ele deve ser o exemplo dentro de casa, para os seus filhos, mas nós sabemos que quem cria, de fato, é a mulher. Deus deu a habilidade a ela, um amor diferente. Não é que ame mais, mas é diferente. É diferente, irmãos. Como pastor e como pai, eu noto que há uma diferença. Uma habilidade, na maioria, casos excepcionais é que nós estamos falando aqui na forma de ser, de poder criar filhos, e cria, mulher cria. Às vezes sozinha ela, deixada por um marido, que foi buscar uma aventura cega, será uma tragédia na vida dele, impõe também uma tragédia para a família de origem, mas a mulher cria, porque eu já vi. Cria muitas vezes 5, 7, 4 filhos, sozinha. Sozinha. Então essa mulher é agraciada por Deus, é bem-aventurada, que ela foi agraciada pelo Senhor. Mas há um segundo aspecto, irmãos, que Maria é uma mulher bem-aventurada porque ela foi submissa à palavra de Deus. Em Lucas 1,38, diz o texto: respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Submissão à palavra do Senhor. Depois que é informado a ela, de forma sobrenatural, com a presença de um ser angelical, de que ela seria mãe, ela diz: cumpra-se a palavra do Senhor, porque eu sou serva. Eu estou aqui me submetendo a esse propósito maior do que eu estou entendendo agora. Mas eu estou me submetendo. Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus. Ela está pronta a sofrer riscos. Ela tem uma gravidez que é antecipada o matrimônio, depois o próprio Deus se encarrega de falar para José a coisa, porque diz o texto sagrado que ele estava intentando, uma vez que tomou conhecimento, de deixá-la secretamente para que ela não sofresse a pena, quem sabe, capital da época, que era o apedrejamento, porque seria configurado como um adultério, algo estranho dentro daquele contexto. Mas nós notamos que essa mulher se submete a realinhar os seus sonhos com os propósitos de Deus. Ela está pronta a ser não uma sócia de Deus, não alguém que submete a Deus, mas com rancor, reclamando, não. Ela submete à vontade e aos propósitos de Deus. Isso era tudo, diz ela: eu quero cumprir, quero que se cumpra em mim a tua palavra. Uma mulher bem-aventurada, irmãos, como Maria, ela se submete à palavra de Deus. Mesmo que essa palavra traga um desafio. Mesmo que essa palavra implique em realinhar a sua agenda. Mesmo que essa palavra coloque a sua vida em risco, mas ela se submete à palavra de Deus.
aos propósitos de Deus. Por isso é uma mulher bem-aventurada. Mas, irmãos, Maria é uma mulher bem-aventurada porque ela foi agraciada por Deus. Ela submeteu à palavra de Deus e aos propósitos de Deus na sua vida. Mas também podemos dizer que Maria é uma mulher bem-aventurada porque ela engrandeceu ao Senhor. E ela diz isso no canto que ela faz. São citações, mas que a forma, segundo os estudiosos, e isso foi depois colocado como Magnificat, não é? Que é uma expressão de canto. É como se ela tivesse não apenas citando frases, mas como se ela estivesse cantando, enaltecendo ao Senhor. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Uma mulher bem-aventurada que engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Foi o que foi cantado aqui no início. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Não é corredentora porque não pode salvar a si própria, necessita de um Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. Maria enaltece ao Senhor. A mulher bem-aventurada, ela precisa ter essa noção da graça de Deus na vida dela. Uma graça que é constante, hoje, mulher de Deus por extensão em sua vida. Devido aos desafios diários e constantes que você enfrenta com a mulher. Às vezes o próprio preconceito da sociedade. E o cristianismo precisa cada dia estar dando uma machadada para ir quebrando, inclusive dentro dos arraiais do cristianismo e da própria igreja local. Uma mulher que se submete à vontade de Deus. E louvado seja Deus, nós temos mulheres que uma vez ouvindo a voz de Deus, direcionamento de Deus, elas não hesitam em cumprir os propósitos de Deus na sua vida, alcançando outros, sendo instrumento vivo nas mãos de Deus, e uma mulher que enaltece ao Senhor, que glorifica ao Senhor. É claro, irmãos, que aqui não queremos buscar uma perfeição para o elemento feminino, em hipótese alguma. Mas nós sabemos, irmãos, que cada mulher aqui pode sim ver em Maria esse exemplo e seguir as lições que ela deixou, o legado que ela deixou. Porque foi uma mulher bem-aventurada. Foi escolhida, agraciada pelo Senhor. Submeteu-se à vontade de Deus, como poucos, e enaltece ao Senhor com a sua voz e com a sua vida. É claro que nós tivemos já na história da humanidade mulheres marcantes, líderes inclusive, decisivas em algum momento. Na história bíblica nós temos mulheres que tiveram assim uma posição fundamental, inclusive na história do povo de Deus, como foi Esther. Nós temos. Mas, meus irmãos, o Timato colocou um artigo há um tempo atrás. Maria demais, quer colocar Maria numa posição que ela não é dela, mas também no artigo vinha Maria de menos, que é tirar esse valor dessa mulher extraordinária. Essa mulher bem-aventurada. Por isso que depois de tanto tempo, nós estamos falando dela aqui. E o que é importante, ela centraliza, porque ela vai guardando em seu coração, como diz um texto das Escrituras,
de que aquele filho primogênito, ele era diferencial. Até pela concepção. Aquele menino era diferente. Aquele menino veio com um propósito. E o foco de Maria, em toda a sua história, inclusive que eu não trouxe aqui a lume, versículos que, na espera do dia do Pentecoste, olha Maria lá. Está lá entre os discípulos. Na cruz, vendo seu filho sendo crucificado, olha Maria lá. Não abriu mão de poder dizer, esse meu filho de fato era o Salvador. Esse meu filho de fato veio com um propósito definido. Eu quero aqui deixar com toda a igreja, mas em particular as mulheres, esses 3 aspectos, para que você possa, mulher, se mirar, humilhar sua vida. E em alguma proporção você já tem alcançado isso. A graça de Deus, a submissão à vontade de Deus, e também enaltecer ao Senhor com seus dons e talentos. Queremos aqui, em nome da família, de pais, aqueles esposos, filhos, homens de um modo geral, a nossa gratidão a vocês. Muito obrigado, porque sem vocês, eu disse quinta-feira aqui, não sei quantos irmãos vão de lembrar, um mundo só de homens seria uma lástima, uma tragédia. E Deus, sabendo disso e vendo isso, e por misericórdia, e já sabia dos propósitos, né? Ele disse, isso não vai dar certo, não tem como o homem ficar só. E aí fez esse ser maravilhoso, imperfeito, mas cheio de graça também, que embeleza o mundo. Ai da igreja que não tiver mulher. Vocês são maioria, e não é porque são maioria, é porque metem a mão na massa. Pergunta a todo pastor, pastor Jorge está aqui, pastor Paulo Marinho, pastores veteranos, com mais tempo de farda do que eu. Todo pastor, meus irmãos, perfeito juízo, vai querer ter uma união feminina, Eliane e Raquel, forte, na igreja, porque elas são fortes. Nós temos um exemplo, quem sabe depois até pode mostrar, o pastor Jairo. Jairo Pereira, conhecido entre nós, está no Rio de Janeiro. Eu ouvi um testemunho dele, ele chegou em Simão Dias, ainda não era casado, estava noivo. E aí aquela dificuldade de início de ministério, ele há de confirmar essa história. Simão Dias, foi depois de você, não foi, Socorro? Chegando ali, os recursos difíceis, e a união feminina de Simão Dias, naquela década de 80 por aí. Dos bastidores faz todo, não foi um enxoval. Arrumaram a casa. Mas ao arrumar a casa é comprar móveis também. União feminina. Parece que eu fico vendo algumas irmãs, chegando até para maridos não crentes, que é uma realidade muito do interior, dizendo, ó, nós vamos abençoar o pastor. Vamos comprar, vamos fazer. E aquilo ali até hoje, pergunta ao pastor Jairo. Está lá no meu Facebook, ele lá. Pastor, o pastor contou a história sua, é verdade? Pergunte se ele é grato àquela união feminina naquele dia, não é, que preparou. Então, irmãos, nós poderíamos e deveríamos ter um espaço maior que íamos passar o dia todo. De mulheres que deixaram marcas na vida da igreja, aqui, estou falando aqui da primeira igreja, e não quero citar o nome de nenhuma, porque eu vou esquecer de muitas outras. Umas mais à frente e outras mais de bastidores, mas todas elas fundamentais e que deixam nos filhos uma lembrança maravilhosa e saudosa dessa mulher. Não importa aqui se ela conhecia, porque era o sonho do filho, quem sabe, sendo crente, era que a mãe abraçasse o evangelho, mas não deixou de ser menos honesta por causa disso. Era íntegra. Mesmo não compartilhando, quem sabe, da mesma fé.
A mulher que hoje, certamente, as empresas já estão vendo o potencial e liderando, embora ganhando muito menos que homens ainda, e liderando grandes empresas e segmentos. Que Deus continue dando graça a vocês, mulheres da PIBA, desde a mais tenra idade até a mais veterana aqui entre nós. Essa é a palavra que nós queremos deixar com vocês, não é? Uma mulher bem-aventurada é uma mulher feliz, abençoada e abençoadora, assim como Maria foi, e tantas outras. Oremos, Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, pelos grandes exemplos. Se temos exemplos negativos nas Escrituras de mulheres, nós temos também muitos bons exemplos positivos de mulheres que marcaram a trajetória do teu povo, Senhor. E que elas foram, como falamos aqui, fundamentais no momento cruciante. Nós bendizemos, Senhor, por cada mulher aqui presente. Obrigado, ó Deus, porque elas têm abrilhantado o mundo com seus dons e talentos, com a forma de ser. E o nosso desejo, Senhor, e a nossa oração é que elas continuem a sua marcha e que sejam valorizadas, respeitadas como elemento feminino. E que ninguém se sinta dono delas, porque o Senhor delas é o Senhor. Que nós, enquanto esposos e filhos, homens, possamos olhar para cada uma delas com muito respeito, muito carinho. Até aquelas que exigem de nós um empenho maior. Nós te agradecemos, pois, e bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém.